Voltando, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês. E a nossa comissão executiva atual, nós temos o hábito de transformar os nossos momentos em momentos de confraternização mesmo. Então, a proposta de estar lá no lanchinho é para a gente conversar, se conhecer e transformar o mês de Kardec num momento muito especial. Eu gostaria de divulgar agora, nós vamos falar um pouquinho mais à noite sobre isso. Nós assumimos o trabalho da coordenação da USE agora há 5 meses. E anda acontecendo várias coisas. Graças a Deus nós estamos muito felizes, porque várias atividades estão acontecendo. E um dos compromissos de assumir a presidência da USE foi retomar as atividades da construção da sede. Eu sei que o que eu estou falando aqui, muitas pessoas não sabem nem onde é isso. Mas nós vamos mostrar a imagem à noite, que é uma sede, seria um salão, inicialmente um salão, onde nós teremos para fazer os nossos eventos, mas principalmente para ter um retorno financeiro para as instituições espíritas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós teremos um salão onde ele vai ter renda. Em Franca, a segunda cidade que possui mais centros espíritas do mundo, ainda precisa fundar mais 30 centros espíritas, para pôr um em cada bairro. Então, se nós temos um salão desse, nós temos um retorno financeiro, e aí tem um grupo que tem interesse de fundar um centro espírita em tal bairro, ou um departamento de um centro já existente. A gente pega esse dinheiro e fala, olha, está aqui, vai lá e compra o terreno. Porque que seja uma vez na semana, mas que tenha o evangelho em todos os bairros de Franca. E isso nós estamos falando de Franca, porque tem toda a intermunicipal, né, que são as cidades em torno de Franca. Esse é um dos motivos. Nós queremos também transformar a USE numa cooperativa. Então, se eu for comprar data show para casa espírita, nós vamos comprar 90 data show, e aí se eu pago 2.500, nós vamos pagar 500. E todo mundo tem. Então, a proposta da sede é essa. Algumas pessoas vão assustar com o que eu vou falar. O conselho, que são os representantes das casas espíritas, nós nos reunimos mensalmente. Nós aprovamos um consórcio de R$350 mil. Então, a USE tem uma conta de R$350 mil para fazer a sede. E se depender das orações de vocês e das nossas, vai ser ontem. Não é daqui um ano, não. Então, eu espero, porque foi um compromisso assumido lá na ANET Guimarães, que o ano que vem, o mês de Kardec seja lá na sede, que é aqui do lado. Então, nós vamos pedir a ajuda de vocês, nós vamos falar de algumas promoções que nós estamos tendo. E a gente fica muito feliz, porque o Conselho está confiando esse dinheiro e essa conta, porque nós temos que pagar todo mês. Nessa comissão, que tem o quê? 5 meses, querendo ou não, a maioria que já me conhece, eu tenho 20 anos de USE, desde o departamento de mocidade. Mas a turminha que está comigo, graças a Deus, não conhece nada, então por isso que eles assumiram isso. Nós estamos muito felizes. E todas as vezes que vem um orador como o Severino, só nos fortalece a ideia de fazer um espaço legal para receber bem essas pessoas que estudam como eles estudam, e outros oradores, para atender vocês melhores, para ter um café, um lanchinho melhor, para que nós possamos atender mais pessoas e ter a possibilidade da sustentabilidade da casa espírita, porque nós temos instituições espíritas com muita dificuldade. Então, nós temos do salão lá, esse salão vai ser disponibilizado para as casas espíritas para fazer as promoções dela. Então, só não vai ter cadeira, não vai ter tata show, não vai ter a parte material na casa espírita para atender todos os níveis e todas as idades, quem não quiser, porque nós teremos o nosso espaço. Então, eu vou contar com a participação de vocês. A proposta da Feira do Livro usado, eu quero agradecer imensamente quem doou, porque isso é tudo doação, viu, gente? A gente nem acredita que as pessoas pegam livros de 50, 100 reais e doam. E são livros maravilhosos. Vocês viram que tem poucos livros que a gente pega e desmancha. A maioria está inteirinho, sem risco, sem nada. Então a gente quer agradecer ao pessoal que doou e vamos continuar recebendo ainda. Eu vou passar a palavra para o Severino, porque ele tem muita coisa para ensinar a gente, tá? E depois ele volta à noite, às 19h30, que nós esperamos vocês também, tá bom? Bem, pessoal, vamos continuar, ver se a gente conclui, né? Aqui ainda são informações de Emmanuel a respeito da Bíblia. E Kardec diz assim: não rejeitemos a gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la, como se estuda a história da infância dos povos.
é uma epopeia rica de alegorias, das quais é preciso procurar o sentido oculto, que é necessário comentar e explicar com as luzes da razão e da ciência. Então é isso que, humildemente, nós temos procurado. Seguir esse conselho de Kardec desde o início, desde que eu me tornei espírita, que eu trabalho assim. Vou original e vou buscar esse sentido. Falando ainda de paraíso terrestre, a palavra Gan Eden, em hebraico, significa jardim de delícias. E aí a gente pergunta a vocês, se o paraíso era um jardim de delícias e de tranquilidade, como é que Deus permitiu que a serpente viesse causar os problemas que causou? Já não era um lugar de delícias nem de proteção. Na ótica de que é apresentado. É só para ir mexendo um pouquinho aí com a vesícula superior de vocês, enquanto eu termino algumas coisas aqui, que a gente vai voltar ainda a esse assunto. Kardec disse que, fazendo ressaltar as belezas poéticas, as instruções veladas sob a forma figurada, é preciso demonstrar com firmeza os erros no interesse mesmo da religião, porque respeitar-se-á melhor a religião, quando seus erros não forem impostos à fé como verdades. E Deus com isso não parecerá senão maior e mais poderoso, quando seu nome não estiver misturado com fatos controversos. É Jesus quem diz que a gente tem que buscar a verdade. Então ninguém tinha medo de buscar. Eu trabalho com Bíblia há 54 anos, com o Evangelho, com doutrina espírita há 38, estudando, pesquisando, nunca descobri algo novo que me afastasse de Deus nem de Jesus. Pelo contrário, as verdades que eu tenho descoberto têm me aproximado ainda muito mais de Deus e de Jesus. Eu conheço gente que teme a verdade, porque me parece que se ele descobre uma verdade diferente, caiu ou vai destruir um castelo espiritual que ele criou com uma redoma de vidro intocável, baseado em dogmas e em imposições que não tem nenhum suporte. Ok? Isso aqui é Gênesis, capítulo 12, item 12, essa recomendação de Kardec. E o Jardim do Éden está aí, todo mundo gostaria de um lugar desse para viver sem problema, não é? Com aquela maravilha, com aquela promessa, só que aqui Deus coloca o homem no Jardim do Éden. E diz a história, tanto o homem como a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. E alguns tradutores assim, e não viam. Eles eram cegos. Tem alguma declaração na Bíblia dizendo, Adão era cego, Eva guiava ele pelo jardim. Mas eles viam, mas eles não sentiam vergonha porque eles eram simples e sem conhecimento. Como todos nós somos criados. Então eles não tinham noção do que era certo e do que era errado. Mas eles não sabiam nem que estavam nus, porque eles não tinham o conhecimento do que era nudez, do que era, porque faltava o quê? Podiam comer frutos de qualquer árvore, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não sabiam o que era o certo e o errado. Olha como Deus começou a preparar, porque quando você proíbe alguma coisa, você desperta a curiosidade. Lá no seminário, quando aparecia um livro, dizia, o padre disse que não era para ninguém ler esse livro. Aí um dizia assim, eu compro. Quer dizer, era aquele espião que ia na cidade escondido para comprar o livro. Vamos fazer a cota. No outro dia já estava rolando de travesseiro em travesseiro. Porque todo mundo queria saber porque o padre proibiu que não podia ler. É pior proibir. Quando o Dan Brown escreveu o Código da Vinci, o Papa proibiu de ler. Naquela época. Eu acho que ainda hoje ele agradece. Porque vendeu bilhões e bilhões de exemplares. Mesmo porque diz que Jesus Cristo tinha um amante. E onde tem fofoca, todo mundo quer ir atrás, né? Que Jesus beijava Maria Madalena na boca. E que não tem no texto original, né? Porque lá está traduzido, mas a traça comeu o evangelho naquela parte. Beijava com frequência aí a traça destruiu, aí ele botou na boca, porque ninguém podia dizer que não foi, que não tinha tradução, ninguém ia negar. E aí com isso ele agradeceu a sua santidade por proibir.
E assim é tudo. Então, quando ele diz, não pode comer da árvore do fruto do bem e do mal, por que não pode? Se eu posso tudo, então eu não posso tudo. É o despertar da curiosidade. Inclusive, foi avisado, no dia que comer do fruto dessa árvore, você certamente morrerá. Eles conheciam morte? Eles não tinham noção nem do que era nudez, quanto mais do que era morte. Como é que Deus diz, você vai morrer se você comer? Ele sabe o que é isso? Meu primeiro filho, quando ele viu o foguinho do fogão, ele ia com a mão. Eu digo, meu filho, não põe a mão aí não, que se queima, mal dói. E expliquei, e ele botou a mãozinha, mas esperou uma oportunidade, foi lá e pei! Queimou a mão, lá vem com a mão para cima. Paiinho, me perdoe, agora não tem mais jeito, meu filho. Eu tentei prevenir, agora já queimou, tem que esperar passar, botar isso, fazer aquilo outro. Mas ele nunca mais botou a mão no fogo. Quer dizer, a gente, quando se proíbe, a gente quer experimentar. Porque a gente acha que ter liberdade é experimentar tudo e não aceitar o conselho dos outros. Aí vem a serpente. Por que o jardim do Éden não havia problema e houve isso? A serpente diz à mulher, não morrereis. Oh, se você comer do fruto, você não vai morrer não. E você vai ficar tão sábia, né? E eu pergunto, por que a serpente tão astuta não comeu do fruto da árvore em vez de oferecer a Eva? Então, para mim, a serpente não era sábia, era burra. Ela não sabia que era uma coisa boa, que se ela comesse, como que você vai ficar sendo igual a ele, e você vai ficar sábia. E ela não comeu. Então, para mim, ela não é inteligente, nem astuta, pelo contrário. Pela história, ela é uma senhora jumenta e não uma senhora serpente. Concorda comigo? Então, são pontos que a gente vai observando que não funciona pela lógica. Aí vem a queda. Eva foi presa fácil para a sedução e sucumbiu à serpente ardilosa, coitadinha. Aí comeu do fruto e também se apressou que Adão fizesse o mesmo. Olha aí. Botou o pobre do homem na perdição. Muita gente diz isso ainda hoje, né? Por esse ato de desobediência, Eva vem levando a culpa pela ruína e degradação da humanidade até hoje. Criou um estigma. Não é? Adão e Eva representam o princípio da dualidade. É o primeiro ensinamento. Agora uma pergunta. Depois disso, que eles comem do fruto, aí o que é que aconteceu? Eles não começou a trovejar não, viu? Na hora que eles comeram, que foi um negócio assim, a sonoplastia foi na hora certa, né? Mas na hora que eles comeram, eles abriram os olhos e viram que estavam nus e foram se esconder. Aí a história começa a não ter nenhum fundamento, na minha concepção. Primeiro porque eles não eram cegos. Não eram cegos. Como é que viram agora que estavam nus? No texto original, não diz que eles viram. O verbo lá é o verbo ladate. E ladate não é ver, é saber, conhecer. Então, eles tomaram consciência pelo conhecimento que estavam nus. E se eles estavam nus, eles foram se esconder. Por que foram se esconder? Que souberam, começaram a ter consciência de que agiram erradamente. Aí o livro do Gênesis diz assim, lá vem Deus, e Adão e Eva escutaram os passos de Deus caminhando no jardim. Imagina, Deus caminhando no jardim, escutaram os passos, e Deus agora virou gente, como diz a história, não é? Então, o que é que significa isso? Eles se lembraram da recomendação que Deus tinha feito para eles, que não desobedecessem. A gente às vezes dá conselho a pessoa, se a pessoa não escuta, e depois que cai numa dificuldade, se lembra da voz da gente dizendo, olha, não faça isso. É o despertar da consciência. E aí vem o pior. Deus vem de lá e diz assim, Adão, onde estás? Que Deus é esse? Que vê tudo, sabe tudo, é onisciente, onipresente, e não sabe onde está aquele menino treloso? É uma pergunta que não bate. Deus dizendo, Adão. E Adão, olha o princípio do comportamento humano. O primeiro erro que a criança faz em casa, o que é que ela faz? Ela corre e se esconde debaixo da cama.
fugindo. Alguém promete um assassinato e foge para livrar o flagrante. Caim matou Abel e fugiu para outro lugar. Isso é princípio do comportamento humano. Mas o texto original diz assim. Deus disse para Adão: Ani, eu, Iodea, conheço, Colo Rassadote, eu conheço todos os segredos. É como se fosse assim: não adianta você se esconder, meu filho, eu sei onde você está. No original, a expressão é essa. Ayechá em hebraico não é uma palavra, é um acróstico de uma frase hebraica que diz: Ani, Iodea, Colo Rassadote, eu conheço todos os segredos. Não adianta você se esconder. Por isso que a turma, qualquer coisa que as pessoas fazem, o outro diz assim: tem nada não, Deus está vendo. Não é assim? Como se assim, ele vai me vingar. Porque o ser humano é assim, né? Eu perdoo, mas Deus está vendo. Como se ele não perdoa, não. Ele vai tomar conta desse processo por mim. É uma questão do comportamento humano. Aí Deus diz para a serpente. Primeiro ele cobra de Adão. Começa? Né? Eva diz assim, Deus pergunta para Eva: por que é que você fez isso? O que é que ela diz? Eu fiz porque a serpente me enganou. Aí ele vai para Adão. E você, Adão? Aí Adão, o que é que Adão diz? A mulher que tu me destes foi que criou todo o problema, foi ela que me deu. Quer dizer, o jogo do empurra-empurra é antigo, ninguém assume responsabilidade. Adão empurra para Eva empurra para a serpente e ninguém assume responsabilidade. Outra condição do comportamento humano. E até aí agora vem o terceiro problema. Deus disse para a serpente. Primeiro ele disse para a mulher: olha, porque você fez isso, você a partir de hoje vai sofrer dor do parto. Aí outra pergunta: será que o feminino do boi, a vaca, a coelha, a égua, não sente dor no parto? Tem algum veterinário aqui? A bichinha geme na hora do parto. A coelha geme. Todo animal geme na hora do parto. E cadê a serpente que enganou ele? Tem alguma história da serpente lá dos animais também, do paraíso? Alguma coisa não está batendo. Aí diz para o homem: você, porque fez isso, você vai agora trabalhar e ganhar a vida com o suor do seu rosto. Como se o trabalho fosse uma punição. Quando a gente sabe que o trabalho é uma forma de oração. Lamentavelmente, é por isso que a gente está como está, minha filha. Não é? E aí a pior agora vem agora. Aí Deus disse para a serpente: e você, maldita, você a partir de hoje, porque você fez isso, você vai se arrastar pelo chão e comer poeira. Porque você enganou. Não é? E tem gente, eu conheço pessoas, inclusive alunas, que me telefonavam depois do horário das aulas, para dizer assim: professor, tirar dúvida, o senhor sabia que a serpente que enganou Eva tinha 4 patas? Aí depois que enganou, as patas caíram, por isso que elas começaram a se arrastar. Aí eu fico olhando: meu Deus, uma pessoa que está formado, fazendo uma pós-graduação. Aí eu digo assim: meu filho ou minha filha, se tinha 4 patas, era coelho, cavalo, burro, jumento, cobra nunca teve, serpente nunca teve. Nasceu sem pata, vai ver sem pata e vai morrer sem pata. Então é uma questão da pessoa querer enganar a si mesma, não querer raciocinar. E tem mais um detalhe: porque ela enganou Eva, ela vai se arrastar e comer poeira o resto da vida. Aí eu pergunto: qual foi o pecado da minhoca que já está atolada dentro da terra? Ela enganou quem? Porque se a serpente, porque enganou Eva, está se arrastando, a minhoca deve ter matado o papa, a mãe dele, quem teve por ali. Mas é lógico, nós estamos falando, agora a gente vai chegar lá. Agora, eu estou levantando esses pontos para vocês verem que da forma como está escrito, não tem racionalidade.
Deus seria incoerente, não via as coisas, não sabia que aquilo ia acontecer. Não havia, era um Deus que não tinha condições de ver futuro, passado, presente, não ia saber do comportamento humano. Você sabe que a palavra serpente, agora chega a parte da quarto nível de interpretação. A palavra serpente em hebraico, nahash, tem o mesmo valor numérico na Cabalá, na gematria, do estudo dos números, da decodificação da numerologia hebraica, ela tem o mesmo valor numérico da palavra Mashiach. Sabe o que é Mashiach? O Messias. Então a serpente é a consciência crística messiânica entrando em nossas vidas, nos dando condições de saber o que é certo e o que é errado. Então ela entrou no paraíso para saber, a gente discernir o que é certo e o que é errado. Então quem diz que da Bíblia só vale o Evangelho, o Novo Testamento, não está sabendo que Jesus já está na origem de tudo. Ele está no Jardim do Éden, trazendo a consciência para a gente da nossa evolução. Tudo é projeto dele. Ele já está lá na formação do planeta, assistindo junto com Deus. A gente viu lá na criação, na nossa criação. Ele está em todos os momentos. E o momento dele dar a nossa consciência foi o despertar do que é certo e o que é errado, porque sem a serpente não haveria isso. Então a serpente foi o veículo de Deus utilizado para nos trazer condições de consciência do que é certo e do que é errado. E nos dá o livre-arbítrio. Porque senão nós seríamos marionetes. Não tínhamos direito de pensar, Deus ficava lá fazendo o que queria. Qual era o mérito da nossa evolução? Então não tem nada errado ali, gente. Tem muita coisa mal entendida e mal interpretada. Mas a história de Adão e Eva é uma história racionalíssima, corretíssima, e não tem erro. Ninguém é culpado ali, tudo é um projeto de Deus. Nós fomos despertos. Adão e Eva simbolizam a primeira família. Os primeiros filhos somos nós, que desobedecemos, vamos esconder debaixo da cama, aprontamos, transferimos para o outro. Conduta do ser humano que nasceu conosco, para que a gente cresça e evolua para Deus. E depois disso vem o quê? Vocês sabem que esse é o nome de Jesus, ou Yahvé em hebraico. Vocês veem que tem essa letrinha aqui, chama Iud. Jesus usou muito isso, essa letra no Evangelho. Quando ele diz assim, não passará um só Iud da Torá sem que tudo seja cumprido. Que João Ferreira de Almeida traduziu como tio e Jota. No hebraico não tem tio nem Jota, Jesus nunca podia ter falado nessa letra. Ele falou nessa, que é o Iud. O Iud, o rei, outro rei e um Vav. Então, o Iud e o rei simbolizam em hebraico o nome de Deus. Que é o nosso Jesus, Yahvé. E diz, lá no Gênesis 4:1, que o homem conheceu a Eva, sua esposa, e ela concebeu e deu à luz. Porque Adão não é homem, Eva ou Ixá é mulher. E Eva em hebraico, Rava, é aquela que dá a vida. Ainda a palavra Raim. Adão é a humanidade, homem é Ishi, mulher é Ixá. O homem conheceu a mulher, o verbo hebraico ladat, que eu já falei para vocês, Deus disse para Adão, eu conheço todas as coisas. Um homem só pode se juntar a uma mulher quando conhecer realmente quem é. E hoje falar disso parece uma coisa até fora de propósito. Onde a família está praticamente destroçada, e ninguém sabe mais uma coisa, o que é certo, o que é errado. E antes que ela concebeu, para que a mulher conceba, ela tem que conhecer muito bem quem é o seu companheiro. Eu sou da época ainda, muito antiga, que eu ia para a casa do meu sogro conversar com ele. A namorada passava assim, você olhava. O pai já ficava de mau humor. É daquela época que o cara, para pedir a mão da namorada, tomava uma dose antes. Para adquirir coragem. Eu tive um amigo que gostava tanto de futebol, ele era flamenguista e o pai da noiva
era lá de outro time, eles discutiam muito, e no meio da conversa tomaram ele acabou pedindo a mão do Flamengo em casamento, que ele estava tão bêbado já, que ele já não sabia mais que era a mão da noiva que ele tem que pedir. Então era uma outra situação, mas infelizmente eu ainda sou, ou melhor, felizmente eu ainda sou dessa época. Porque por causa disso eu estou há 40 anos com a minha mulher. Logicamente que a gente tem dificuldades, mas as dificuldades fazem com que a gente, superando-as, possamos crescer. E Deus colocou esse princípio de que alguém, para se unir ao verbo ladar, significa interpenetrar espiritualmente. Porque se você se une ao espírito da sua companheira, essa união nunca vai ser destruída. É aquela história dos dois judeus que conversavam e falavam, passamos muitas dificuldades. O casal, Sara, passamos muitas dificuldades juntos. E aí ela disse para o marido, David, mas na verdade passamos muitas tempestades, muitos invernos tenebrosos, muitos outonos, com maremotos e terremotos. E ele diz, não, Sara, você e minha vida, eu nunca passei por isso, porque você e minha vida faz com que ela seja sempre primavera. Então significa que quando você está com a pessoa certa, as dificuldades são superáveis, sem nenhum problema. Homem e mulher, Deus os fez. Ish e Ishá. A diferença é muito pouca entre os dois nomes em hebraico. Se vocês saberem hebraico, você vê que isso aqui, no homem e na mulher, são iguais. Tá certo? Um Aleph e um Shin. Um Aleph e um Shin. Agora tem duas letras diferentes. O homem tem essa letrinha, que é o Yud, que a mulher não tem. A mulher tem essa letrinha, que é o rei, que é o que torna, no hebraico, o que faz o feminino. Diz o Gênesis, o homem deixa a sua família, une-se a sua mulher e serão os dois uma só carne. Só pode haver união ou complemento quando o homem se une à mulher. Porque ele traz uma letra que ele tem, que agrada a mulher, e ela traz uma letra que agrada o homem. Juntando essa letra, o Yud e o rei, com mais um Vav e outro rei, você tem o nome de Yahvé, que é o nosso Criador. O que significa isso? Aqui, Yahvé, vocês observem que essa letrinha é essa. E essa daqui e essa, que tem dobrado o nome de Yahvé, é essa. Que a mulher tem, que o homem não tem essa. Mas que o homem tem, que a mulher não tem. Mas que quando você junta homem com mulher, você, juntando o homem com a mulher, nessa união você forma o nome de Deus. Mas, como Deus fez homem e mulher, monogamia e heterossexualidade, essa presença de Deus na união dos dois só ocorre quando for unido um homem com a mulher ou a mulher com o homem. Observe que ele vai estar presente nessa união. Então, vamos dizer assim, na criação divina, na formação de Deus, ele participa da união de dois seres. E aí os saduceus, os fariseus, foram perguntar a Jesus sobre o divórcio. E ele disse, qualquer homem que deixar sua mulher e se unir a outra, adultera, e vice-versa. E aí, para justificar, eles disseram, mas Moisés não deu carta de divórcio? Como se assim, Moisés permitiu, você está querendo ser contra Moisés? Aí Jesus disse, Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, mas nem sempre, ou seja, no princípio, não era assim. Era um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. E aí a gente avança um pouquinho e vê o espírito israelita dizendo que Moisés iniciou a obra,
Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. E nós precisamos da união dos três. Nós precisamos da harmonia e não vermos nunca os três como se fossem antagônicos ou separados, mas complementares. E nós ainda estamos aqui porque já passamos pelos três e não chegamos. O Espírito Heine, numa mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que nós somos considerados trabalhadores da última hora, como tem lá na parábola dos trabalhadores da vinha, porque nós trabalhamos com Moisés, trabalhamos com Jesus, estamos chegando agora na doutrina, aos 45 do segundo tempo, como trabalhadores da última hora. Por isso que nós fomos chamados, gente, para assumir a responsabilidade de ajudar Jesus na transição planetária. Esse é o nosso papel. E só podemos chegar lá se entendermos a importância que é conhecer essas coisas para poder a gente aplicar na prática. À noite nós vamos falar com vocês sobre o convite de Jesus. À luz do Evangelho. É um convite para todo mundo. Para todo mundo. E eu me incluo também, estamos nessa. Não estou aqui para eu fazer o convite. O convite não é meu, não. Eu estou convidando vocês para virem, para a gente conversar um pouquinho sobre esse importante convite que eu chamo de convite universal de Jesus. Ok? Então, aqui, para quem tiver alguma dúvida, quiser anotar aí o meu e-mail, celestinobiblia@hotmail.com. O trovão foi embora, mas a chuva chegou, e são 5 horas, e a gente aguarda vocês às 7h30, para a gente começar às 8, né, Jean? Não sei se alguém tem alguma observação, alguma pergunta. Diga, querido. Pois não. Faz uma, depois faz a outra, que é para ficar mais lógico para responder. A imagem e semelhança de Jesus é a semelhança espiritual, na centelha divina que tem em nós. Aquilo de bom, de proveitoso, de sintonizado com o bem que a gente faz, a gente está se assemelhando a Deus. Não é na forma física, porque nós não podemos, ninguém nunca viu Deus, como é que a gente pode ser a imagem dele? Nós somos a representação espiritual da centelha divina que foi introduzida em nosso corpo físico, lá no Gênesis 2:7. A outra, vai lá. Edição da Gênesis. Primeira coisa que eu penso a respeito disso, que isso é um assunto que não deve ser fomentado pela doutrina. Porque quem perde com isso é a essência da doutrina. A primeira coisa que eu vejo é que Kardec não está alheio a isso, nem a espiritualidade. Se tivesse acontecido algo dessa monta, lembre-se, ou lembremos-nos, de que Kardec aperfeiçoou o Livro dos Espíritos de 500 e poucas questões para 1019. Era um perfeccionista, estava sempre adequando, sempre modificando, sempre ajeitando para melhor. Primeiro. Segundo, o Livro dos Médios, que chamava Manual dos Médios Evocadores, foi também melhorado, auxiliado. A imitação do Evangelho, que tinha menos capítulo do que a terceira edição, que foi a definitiva com o Evangelho segundo o Espiritismo, foi aperfeiçoado. Até a terceira edição houve alterações feitas pelo próprio Kardec. O céu e o inferno não foi diferente. Na Gênese, Kardec fez um trabalho maravilhoso, como nós vimos aí, e tem um detalhe. Eu apresentei ali em julho de 1868.
Kardec recebe a mensagem do Espírito São Luís dizendo: faz imediatamente ou rápido as modificações que precisam ser feitas na Gênese. Então eu acredito que a quinta edição, que houve toda aquela turbulência, que também foi assistido pela esposa dele, que era escritora, que era uma pessoa que sabia o que era editar livros, e era sócia majoritária, eu tenho a impressão que ela não permitiria. E terceiro e último, para finalizar, nós temos, depois disso, o centenário do Livro dos Espíritos. Chico Xavier, aí, com quase 65, 70 anos de mediunidade, a maior caneta espiritual do nosso planeta, não teria deixado nem Kardec, nem a espiritualidade passar alguma coisa nesse sentido, se assim tivesse acontecido. Meu conselho: não fomentemos isso, porque os opositores da doutrina vão dizer que o espiritismo não tem racionalidade, não tem lógica, não tem assistência. E nós jamais estivemos sós. Nós temos aí o doutor Bezerra de Menezes, nós temos aí o próprio Ismael, nós temos o próprio Kardec, que com certeza não deixaria passar em branca nuvem. Do contrário, nós não teríamos uma doutrina tão racional, tão lógica, tão bela e tão libertadora. Essa é a minha humilde opinião. E aí a gente tem que separar o joio do trigo, que é espiritual, do que é material. Moisés, ele era mais legislador do que propriamente sacerdote. É tanto que ele deixou essa parte espiritual para o irmão dele, Arão, que era o verdadeiro responsável pela parte espiritual. Ele legislava e ele tinha tanta preocupação com isso, que lá no livro de Números ele pediu a Deus para formar um conselho para resolver as causas, que ele não respondesse sozinho. Então, tudo que ele fazia era de comum acordo com o conselho dos 70, que está lá descrito no livro de Números, que foi criado e que acabou com o famoso Sinedrim, ou Sanedrim, que é o Supremo Tribunal Eclesiástico Religioso de Israel, que ainda hoje existe. Mas Moisés não fazia isso sozinho. Aquele povo não ia entender uma linguagem de amor, de pedido e de harmonia, então algumas coisas tinham que servir de exemplo para outros. E outra coisa que a gente tem que aprofundar é que o não matarás, que está lá no Êxodo 20, para nós é a mesma coisa de assassinar. Para o judeu, não. Lá o que está, na verdade, no texto original é não assassinarás. E não assassinar é você tirar a vida de alguém que não tem direito de se defender e nem errou. Agora, aquele que errou e for julgado, tem direito de ser executado. É uma questão das leis e era o que estava estabelecido naquela época pelo Supremo Tribunal Judaico. Daí porque, só para fechar, o aborto é considerado assassinato. Porque é se tirar a vida de alguém que não tem direito de defesa. Esse aqui é considerado assassinato. E não matar em vez de assassinar. Entendeu? Só um minutinho, que tem uma mulher aqui na vez. Tu sabe mulher como é, a história da serpente, tu viu isso agora. Deixa ela falar, depois eu volto. Só um minutinho, querido. Com relação à obra do Moisés, quando ele diz para a serpente que ela, devido ao que ela fez com a mulher, ela iria viver rastejando, comendo, se alimentando de poeira, e que a mulher pisaria a sua cabeça. E ela pisaria a sua cauda. É. Aí nós morderia seu calcanhar. Isso, morderia seu calcanhar. E nós vemos na obra do Emmanuel, o Consolador, que ele diz que o Velho Testamento é o fundamento, é a base do Novo Testamento. E nós vamos ver Jesus dizendo em vários evangelistas que ele diz assim para nós: sede, pois, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Eu quero ouvir o senhor falar sobre isso. Primeiramente, a questão de pisar a cabeça e morder o calcanhar, isso no judaísmo simboliza o começo e início de uma era, de um período de transformação. Porque moer, triturar, é mudança. Nós estamos vivendo uma época de transição. No judaísmo, a cada 6.000 anos há uma mudança. Então, eles estão esperando, estão no ano 5.779, eles também estão esperando uma época de mudança e de regeneração, como nós estamos esperando. Coincidências não existem. E a questão da serpente, Jesus chama ela de prudente, porque a serpente, por mais veneno que ela tenha, por mais, vamos dizer assim, danosa que ela seja, ela não ataca ninguém. Ela se defende.
Uma coisa é a pessoa partir para agredir. Ela conhece o seu teor, o seu potencial danoso de matar. Mas ela é prudente. Ela não vai em busca de sair matando qualquer um. É nesse sentido que mesmo o pior que você seja, por mais tendência errada que você seja, saiba se controlar. Seja prudente. Não utilize o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua inveja, os seus danos, ou vamos dizer assim, o seu veneno espiritual, ou danoso do seu espírito, para prejudicar os outros. Tenha prudência. É isso que Jesus quer dizer. E a simplicidade das pombas, que são belíssimas, e dão a própria cabeça em sacrifício ao templo. Jesus estava falando para judeu. Então ele estava sabendo a quem se referia e qual era o significado da sua mensagem. Porque ele falava com propriedade para aquele povo que conhecia. E que quando ele começou a falar de evangelho no sermão, ele diz assim: não penseis que eu vim destruir a Torá nem os profetas. Eu vim aperfeiçoar. Ai daquele que alterar um só iude da Torá. Não passará um só iude da Torá sem que tudo seja cumprido. Então ele jurou fidelidade. Ao contrário de Paulo, que abominou o judaísmo, ele não. Ele respeitou a Torá e trouxe a mensagem dele num verdadeiro discurso talmúdico para mostrar que o que os antigos diziam era isso. Agora eu trago um novo Deus, que é perdão, que é justiça, que é amor e misericórdia e é bondade. Ok? Ficou um restinho ali dele, do Adão ali, da filha 5. Passa para ele aí, por favor, Carlinhos. Não, esse menino aqui. Ele começou e queria continuar, mas... Após um determinado tempo, Moisés teve que criar centenas de leis para adaptar com os costumes bárbaros. Nesse caso, os 10 mandamentos ficou esquecido? Não, pelo contrário. Os 10 mandamentos representam o eixo. Porque no judaísmo não são 10, são 613 mandamentos. São 365 negativos, não farás, e 248 positivos, farás. Então, esses 613 mandamentos complementam e legislam coisas do dia a dia, que eles precisavam fazer para dar àquele povo uma condição melhor de viver, segundo as leis ditadas por ele. Por isso que Paulo de Tarso fala que nós não somos elevados pelos mandamentos da lei. Não pelos mandamentos da lei, mas pelo aquilo que você faz, pelas suas obras, como ele está lá. Embora digam que Paulo falava da salvação pela fé e pela graça, mas ele disse que não. Quando ele fala de lei ali, não é lei espiritual, são as leis materiais da Torá. Então isso aí não salva ninguém. O que vai salvar são as tuas condutas espirituais. Ok? Posso fazer a última pergunta? Pessoal, não pode. Não. É o seguinte, o professor vai fazer a palestra aqui às 7h30. A palestra começa às 8h, né? 7h30 mesmo. Só que então, vamos aproveitar que ele vai ficar aqui amanhã sem fazer nada, e nós vamos marcar uma palestrinha para ele lá no Belém, Casa do Pão, não é, Carlinhos? É na rua Isméria Andrade Taveira, 1930. É fácil de chegar lá. É só ir na Abrão Brickman até o final. Tem os predinhos, quando acabar os predinhos, na quarta rua à direita, segue descendo, sai numa praça, é em frente à praça. É Isméria, é a Andrade, né? Andrade Taveira, 1930. Ó, só para explicar direitinho, pessoal, Felipe, desculpa, mas é a quarta rua depois do posto de gasolina. Vocês descendo a Abrão Brickman, depois que acaba os predinhos, mais uns 3 quarteirões, tem um posto de gasolina na esquina, e depois mais 4 ruas à direita, passou a primeira rua que atravessa, vocês vão ver lá, Belém, a Casa do Pão. Mas você perguntou para o professor se ele vai querer fazer a palestra lá amanhã? Tá bom. Pessoal, então, o senhor já sinta-se convocado, então, a fazer essa palestra para nós amanhã. Nada a declarar. E se eu puder, eu posso sugerir o tema também? Gostaria que o senhor explicasse lá para nós o benefício e o malefício da serpente. Se ela veio para o bem ou para o mal. Qual é a origem na gênese dessa serpente? Que o senhor começou a explicar hoje para nós. Olha, lá é o seguinte, nós temos um café com a comunidade lá do Jardim Luiza às 8h30. Quem chegar às 8h30 vai tomar um café com a gente
e com a comunidade lá do bairro. Tá? Às 9 horas, 9h10 no máximo, então nós começaremos aqui uma palestra lá com o professor. Tá? Eu estava lembrando agora, o pessoal fazendo as perguntas aqui, professor, o Abrindo a Bíblia, né? Onde as pessoas fazem as perguntas. Então, quem não fez as perguntas pode... O senhor quer falar um pouquinho do Abrindo a Bíblia, o horário, como é que está? Nós temos programa de TV, Abrindo a Bíblia, e temos programa de rádio, Abrindo a Bíblia. Os programas mudam muito de horário, porque a grade da Rede Mundo Maior e da rádio e da TV, eles mudam bastante. Eu sei que passa várias vezes por dia. Se vocês entrarem no site, vai estar lá toda... O meu programa é o segundo da ordem, Abrindo a Bíblia. Então, vocês vão encontrar, é só entrar no Google e procurar Abrindo a Bíblia na TV ou na Rádio Boa Nova, vocês vão encontrar os dias e as horas. Eu agradeço a honrosa audiência de vocês e também lembro a vocês, só para fechar rapidinho, que nós temos o nosso filme Nos Passos do Mestre, que saiu e vai sair agora Nos Caminhos de Paulo, que é a Paulo de Tarso e o Cristianismo Primitivo. Que eu também sou o curador, André Marosso é o mesmo diretor do filme Nos Passos do Mestre, e que em dezembro, dia 1 e 2, nós vamos estar no Teatro de Caruaru, em Pernambuco, em Recife, lá na cidade de Caruaru, desculpe, não é Recife, é Caruaru, Recife é a capital. E nós vamos fazer um grande encontro sobre Revivendo Jesus. E vai estar lá eu, o Rossandro, o Haroldo Dutra, o Clóvis Nunes, o Braulo Bessa, uma opção de pessoas lotando lá o auditório para a gente fazer esse encontro para reviver Jesus na Galiléia e na Judéia. Obrigado a vocês.